Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu estava assistindo aqui o vídeo do Henry Bugalho, onde ele fala a respeito da Caroline Sardai, dos Red Pills. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para que vocês o vejam, tá? Esse vídeo aqui não é um ataque à pessoa do Henry Bugalho, é simplesmente uma explanação aí daquilo que eu penso, daquilo que ele falou. Tem coisas no vídeo até que eu concordo e tem outras coisas que eu discordo, então vamos aqui ao que eu concordo, que é a respeito da definição que ele dá e da concepção que ele tem de debates, onde ele está plenamente correto, onde ele fala que, em sua maioria, as pessoas elas não estão dispostas a mudarem de opinião e que, por conta disso, questiona-se qual seria a eficácia de um debate no que diz respeito a você argumentar de maneira a propagar conhecimento e etc, né? E realmente eu concordo com esse ponto de vista. A maioria das pessoas não está disposta a mudar de opinião, porque isso está plenamente ligado ao sistema de recompensa das pessoas. Então, a maioria dos indivíduos, eles moldam o ego deles a partir de conhecimentos adquiridos e de convicções que as pessoas acabam tendo a respeito de determinadas coisas. Então, um exemplo que eu posso dar é: entenda o ego como se fosse uma casa. Então, a partir do momento em que você constrói essa casa, você acredita que ela esteja perfeita. Só que com o tempo você vê que ela tem rachadura na parede, você vê que ela tem infiltrações e que para que essa casa fique melhor fortificada é necessário que você quebre as paredes que estão ali defeituosas e que você reforce, né? Coloque ali um vergalhão nas colunas, bote ali um reboco mais forte, de melhor qualidade e tal. E aí depois você reconstrói essa casa. Aí depois você vê que ela tem outros defeitos. Aí você tem que quebrar a parede de novo. Só que esse processo de você ficar toda hora mexendo em uma casa que já está pronta é um negócio chato, é um negócio que demanda tempo, vai empoeirar a casa, você vai ter que cobrir os móveis com alguma coisa para que não suje, é um negócio chato. A maioria das pessoas até acaba ignorando, porque para elas é muito mais confortável estar em uma casa, ainda que esteja com um ou outro defeito, mas que elas acabam ignorando para priorizar o próprio conforto. Então seria mais ou menos isso, essa questão de mudança de paradigmas a partir de conhecimentos adquiridos. Então, a partir do momento em que você constrói o seu ego para que você mude as suas percepções, você tem que destruir esse ego e construir um novo. Só que isso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é profundamente benéfico. Porque a cada vez que você mata o seu ego antigo e você reconstrói um novo, a partir de uma nova concepção, a partir de novos conhecimentos, você fica uma pessoa mais intelectualizada, você fica mais inteligente, você tem uma análise muito mais abrangente e correta e coerente a respeito das coisas, e que isso é uma coisa que é necessária para que o indivíduo cresça, para que o indivíduo melhore como pessoa. Mas a maioria das pessoas não está dispostas a fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento em que você constrói o seu ego a partir de uma determinada percepção, o que a maioria das pessoas querem é elas sempre estarem corretas, né? Então, por quê? Porque elas estarem corretas, isso é benéfico ao sistema de recompensa. Então, isso libera uma questão de dopamina no cérebro, que dopamina seria aquele neurotransmissor responsável ali por prazeres, né? E por conforto, bem-estar e etc. Então, a partir do momento em que você acredita em uma determinada coisa e isso prova estar correto, isso libera no seu cérebro uma descarga de dopamina, uma satisfação de você estar correto, tá vendo? Olha só, o que eu estou falando está se concretizando, né? Isso é muito prazeroso, isso é muito bom. E a maioria das pessoas é incrivelmente presa, é tão presa a isso, que elas se recusam a matar o ego delas para adquirir novos conhecimentos. Então, sim, a maioria delas não está disposta a mudar de opiniões, porque a maioria delas está profundamente ligada, profundamente viciada naquele bem-estar psicológico ocasionado por dopamina e pela satisfação de elas estarem corretas, ainda que suas convicções sejam extremamente limítrofes e facilmente refutáveis. E sobre isso daí realmente é correto. Tanto é que a maioria das pessoas consideradas inteligentes, elas possuem, até isso é cientificamente comprovado, elas possuem uma menor aptidão a serem propensas a descargas de dopamina. Então elas acabam se tornando até niilistas, desapegadas aos prazeres da vida, às vezes até um tanto quanto infelizes, né? Porque elas até desprezam muito esse tipo de coisa, porque elas estão sempre o tempo todo em busca de um novo conhecimento, elas estão sempre o tempo todo
matando o próprio ego a partir de conhecimentos novos o tempo inteiro, que elas até desconhecem vários dos prazeres e confortos psicológicos que essas substâncias de neurotransmissores é capaz de dar. Então elas acabam até se tornando mais depressivas, mais niilistas, né? Que é até uma coisa que eu citei no meu vídeo ali do baixo QI do brasileiro médio, que boa parte das pessoas que têm um QI muito alto, elas nem sempre são felizes, a maioria impressionantemente é infeliz mesmo, né? Isso é um dado, é uma coisa interessante, mas que acontece. Então sim, a respeito dessa questão do debate, eu concordo que a maioria é profundamente improdutivo, só serve mesmo para uma espécie de circo e audiência, porque promove um certo barraco, promove uma certa guerrinha retórica, calcada em artifícios psicológicos e manipulações de oratórias, né, e de armadilhas que o seu oponente possa cair para que você vença o debate, aquela coisa, né, de as pessoas irem para um debate com aquela mentalidade de guerra. Então, a respeito dessa concepção que o Henry Bugalho tem de debate, eu concordo 100%, né? Agora, é interessante porque eu já vi outros vídeos dele falando a respeito da Red Pill, né? E é interessante constatar que a boa parte dessas pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, elas veem a Red Pill como basicamente um conjunto de homens fracassados que espalha misoginia na internet, né, e que odeiam mulheres. Essa é a concepção que esses caras têm de Red Pill, e não do verdadeiro significado, que na verdade o Red Pill é uma coisa abstrata, né, ela não se limita a um conjunto de pessoas, né. Então o que seria Red Pill? Red Pill é basicamente um arcabouço de verdades ocultas, outrora reveladas, que ocasionam no indivíduo uma mudança de paradigmas, um novo entendimento, tanto a respeito de sociedade, a respeito de economia, relacionamento. Então existe, por exemplo, Red Pill acerca de política, Red Pill a respeito de família, Red Pill a respeito de alimentação, saúde, existe Red Pill para tudo. Essa vertente de relacionamentos ela é mais explorada porque ela é, primeiro, a que dá mais audiência, que as pessoas mais escutam, e é a que, de uma certa forma, interliga muito mais facilmente com o restante de outras coisas existentes na sociedade. Então, tudo, de uma certa forma, está atrelado a relacionamento. Basicamente, tudo aquilo que existe de bom ou de ruim na sociedade, de uma certa forma, é criada a partir de bons ou maus relacionamentos entre homens e mulheres, né? Então, isso permeia muita coisa que está na sociedade. Então, de uma maneira mais simplista, a gente acaba resumindo, né, na prática, a Red Pill acerca de relacionamentos. Então, veja que Red Pill está muito mais distante daquilo que as pessoas pensam, né? Ela na verdade é uma coisa abstrata, ela é um conjunto de verdades, né? E ela acabou virando um movimento no entendimento das pessoas devido à incapacidade intelectual mesmo que a maioria das pessoas tem de conceber coisas desse tipo de complexidade. Então elas reduziram o Red Pill a isso, né? É um conjunto de homens que são incels, eles botam tudo no mesmo balaio, né? Sendo que não, é uma coisa não necessariamente é a mesma coisa de outra, enfim. Eles entendem de uma maneira extremamente pobre, né? E dentro desse conhecimento, dentro desse entendimento que eles têm do que é Red Pill, eles fazem até esse tipo de pergunta, né? Que está no vídeo do Henry Bugalho. É necessário, é possível vencer os Red Pills e etc, né? Que ele entende, né? Não, Red Pill é o Calvo do Campari, Red Pill é o Rafael Aires, né? E não é um conjunto de verdades, né? Mas tudo bem. Entende-se o que ele está falando acerca de vencer a oratória, ou então aquilo que os Red Pills falam a respeito das coisas, o discurso Red Pill, né? E é possível vencer os Red Pills? E a minha resposta é óbvio que não, né? A Red Pill ela é inevitável, tanto é que aquilo que a gente fala, né? Apesar de a gente entender que a piora inevitável dos relacionamentos ela está muito além, né, dessa coisa que as pessoas têm de ficarem culpando o sexo oposto mutuamente, né? Então é muito fácil para mim como um homem chegar aqui e falar a culpa da crise nas relações é inteiramente das mulheres. Ou você vê, por exemplo, como existem grupos ali femininos, né? Elas atrelarem toda a culpa dos relacionamentos nos homens, né? É porque homem é tudo safado, pilantra, é um potencial isso ou potencial aquilo. Mas na verdade a crise dos relacionamentos, que sim, ela é real, ela já está acontecendo, ela só tende a piorar.
é culpa de toda uma série de fatores que envolve tanto economia, tanto sociedade, leis aprovadas, como, por exemplo, até um ciclo que a humanidade passa. Então, da mesma maneira que a Terra ela gira sempre em torno do Sol e em torno dela mesma todos os dias, que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, a humanidade também passa por ciclos em que existem uma espécie de patriarcado, depois esse sistema ele é rompido e existe uma série, uma espécie de matriarcado, né, que seria a Revolução Feminina. Isso já aconteceu várias e várias vezes na humanidade, né? Então, a gente só está passando por um ciclo desse de novo. Então, é natural que aconteça esse tipo de coisa, né? E o reflexo disso é que você já vê a taxa de natalidade diminuindo. Tudo aquilo que o Raccoon profetizou, previu, já está acontecendo. Então, por exemplo, você já vê um número muito grande de mulheres que são profundamente depressivas, né? Existem até pesquisas que afirmam que a mulher hoje em dia ela tem muito mais ansiedade do que a mulher antigamente. Isso é um reflexo da entrada da mulher no mercado de trabalho, das exigências que foram colocadas nos ombros dela por escolha delas próprias, né? Mas que na verdade elas não conseguem tancar tão bem porque elas não evoluíram dessa forma. Então isso ocasiona, né, esse peso, né, que elas têm e tal desse tipo de exigência. Então a mulher de hoje em dia ela é muito mais propensa à depressão e ansiedade do que a mulher há 50 ou 60 anos atrás. Os relacionamentos eles estão piorando, então você já vê, por exemplo, o reflexo disso em baladas, os flertes eles já diminuíram muito, a hostilidade entre os sexos na internet é um negócio que já está insuportável, embora na realidade não seja assim tão acentuado, mas também reflete um pouco. Então, por exemplo, você vê essa questão, né, como eu falei, das baladas, os homens eles já não estão interagindo, você vê uma reclamação muito grande das mulheres a respeito do comportamento masculino. Então será cada vez mais comum mulheres surtando na internet por conta de homens, questionando por que os homens estão fazendo determinada coisa e etc. E não se entendendo, né? E as relações piorando, você vê cada vez mais os divórcios também aumentando. O número de casamentos continua sendo alto e vai continuar porque o contexto social e econômico do Brasil empurra muito as pessoas para relacionamento. Então, sim, as pessoas vão continuar se casando por necessidade, mas devido à piora dos relacionamentos, os divórcios tendem a aumentar cada vez mais e o tempo médio de casados também já está diminuindo. E também, se você for parar para pensar, né, existe aí uma questão de você ver um retrospecto. Então você vê, né, os casamentos eles estão sempre diminuindo, então a tendência é que diminuam cada vez mais, né? Então seja tudo de maneira progressiva e tudo aquilo que a gente fala vai acontecer, tá? O número de pessoas divorciadas ou infelizes em casamento, tomando remédio, os homens reclamando das mulheres, as mulheres reclamando dos homens, isso é uma coisa que só vai crescer. E a gente pode olhar também para países como, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, que são os países que basicamente ditam as tendências no mundo, né? O pessoal acha que é Estados Unidos, que é Europa, mas não é. Vem de lá primeiro, da Coreia do Sul e do Japão, depois vem para a Europa e depois os Estados Unidos e depois vem para o Brasil, América Latina, países africanos e etc. Então, basicamente, existe um delay aí de uma década ou uma década e meio entre o que acontece lá no Japão ou Coreia do Sul e o que acontece aqui no Brasil. Então, o mundo seguirá a tendência. Então, lá a natalidade já está baixíssima, a crise de relacionamentos entre homens e mulheres assim tá um negócio impressionante, né? Existem vários vídeos até de brasileiros que moram nesses países, né? Japão, Coreia do Sul, que relatam. Então, assim, aquilo que nós estamos falando se aproxima muito mais da realidade do homem mediano, porque tanto esse pessoal de direita quanto de esquerda, eles vivem em suas bolhas, e eles medem aquilo que eles falam, né, a respeito do politicamente correto que rege a ideia que eles pensam, porque é muito interessante você notar que tanto pessoas de direita quanto pessoas de esquerda, eles medem as suas opiniões a partir daquilo que a ideologia deles prega. Então, por mais que, por exemplo, várias coisas que a esquerda fale são corretas,
quando o cara ele é muito fanatizado, e sim, a maioria deles é fanatizado pela sua própria ideologia, por exemplo, um cara de direita, ele evita falar aquilo que ele sabe que a esquerda fala que é verdadeiro, porque isso de uma certa forma dará força retórica para o argumento de um adversário político, né? Isso também acontece do outro lado. Então você vê o quão limítrofe são essas pessoas. Já a Red Pill, ela está completamente alheia a isso, né? Tanto ao politicamente correto de esquerda quanto ao politicamente correto de direita. A gente está pouco se fudendo para isso, né, basicamente. Então é isso. O que a gente fala se aproxima muito mais da realidade, porque sim, a gente procura saber as coisas. A nossa investigação aqui ela é muito mais sincera, ela é muito mais profunda de entender as causas biológicas e históricas. Então, os conhecimentos compartilhados aqui no meu canal são conhecimentos que você não vê em nenhum outro, basta que vocês vejam aí os vídeos que eu possuo, que eu tenho falando a respeito de biologia, de história, do andamento da humanidade, da questão das eras que a humanidade atravessou, enfim, isso é uma coisa que você não vê em nenhum outro lugar, tá? Eu sou muito grato a outros produtores de conteúdo, como por exemplo o Coruja do Carvalho, o Trunks do Futuro, o Raccoon, o Dom Sandro e outros que me introduziram nesse mundo e fizeram com que eu abrisse a minha cabeça, né? Porque eu já fui um conservador, já fui um cara bolsonarista pra caramba, que acreditava nesse negócio de família perfeita e não sei o que e tal, de família tradicional. E era também, né, profundamente fechado no que diz respeito a entender o profano feminino. E hoje em dia, tanto o profano feminino quanto o profano masculino, né? Porque eu também falo a respeito do profano masculino muito aqui no meu canal. Então é isso, né? É possível vencer os Red Pills? A minha resposta é não. A Red Pill, ela é inevitável e ela é cada vez mais evidente, tá bom? E será ainda mais nos próximos anos. Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.